As condições de vida dos prisioneiros em campos de concentração são cada vez mais sombrias, mas, mesmo nessa escuridão, a resiliência humana brilha. Eles buscam a dignidade e a moral, utilizando atividades esportivas como uma forma de se manterem firmes, desafiando a opressão que os rodeia. Nesse cenário, a interação entre prisioneiros e oficiais alemães se transforma em algo mais do que apenas um confronto de poder. O futebol se destaca como um laço que une essas almas. Em meio ao caos, ele transcende as barreiras da tragédia, tornando-se um símbolo de resistência e esperança para todos aqueles que participam. Enquanto isso, o planejamento secreto da fuga dos prisioneiros revela um espírito indomável. Cada passo dado em direção à liberdade é um ato de coragem, refletindo a determinação inabalável de enfrentar a adversidade, mostrando que mesmo em situações mais sombrias, a camaradagem pode florescer. No entanto, as dificuldades surgem quando KBY, pressionado pela responsabilidade, enfrenta a tarefa de selecionar os jogadores. Suas rejeições repetidas a candidatos destacam a complexidade do processo e o peso que carrega ao decidir quem terá a chance de representar seu espírito em campo. Em uma reunião tensa com Steiner, a seriedade do evento esportivo se revela. A atmosfera carrega um significado profundo, pois elevar o moral das tropas alemães torna-se uma intenção clara. É um momento que poderia alterar o curso da guerra, um jogo que vai muito além do que se vê. À medida que a equipe se forma, a inclusão de jogadores de outros campos de prisioneiros destaca uma necessidade urgente de unir forças. Porém, essa escolha também gera uma sombra de preocupação, pois a segurança dos prisioneiros selecionados para o jogo se torna uma questão delicada. Contudo, a situação se complica quando o plano de fuga de H é ameaçado pela troca de guardas. Novos rostos mudam o controle das áreas críticas, levantando um véu de insegurança sobre a estratégia de escapada que haviam cuidadosamente elaborado. Cada passo precisa ser repensado. Quando os prisioneiros são transferidos para uma nova casa, uma onda de esperança se espalha entre eles. A percepção de que suas condições melhoraram traz um novo ânimo, simbolizando uma mudança significativa em suas vidas, uma pequena vitória em meio a um mar de desespero. Enquanto isso, o treinamento da equipe de futebol se transforma em um poderoso meio de resistência e união. À medida que se preparam para o torneio, essa atividade se torna um refúgio, promovendo esperança e camaradagem. Um espaço onde a liberdade ainda pode ser sonhada. A engenhosidade brilha no plano de fuga, que inclui até a criação de um boneco para enganar os guardas durante a contagem. HCH e seus companheiros se dedicam a treinar minuciosamente, pois sabem que o sucesso depende de cada detalhe. Cada segundo conta. Após a fuga, HCH encontra aliados na resistência, que se mostram cruciais para planejar a escapada de outros prisioneiros. Juntos, eles discutem estratégias meticulosamente elaboradas para evitar a detecção, sabendo que cada passo deve ser calculado com precisão. Entretanto, a resistência não é isenta de desafios. A presença militar alemã, aumentando na área, transforma cada operação em uma tarefa arriscada. A coragem dos envolvidos é testada, mas a chama da esperança ainda arde em seus corações. No meio dessa luta, o personagem Hack se torna uma peça-chave quando é neutralizado e usado como isca. A complexidade do plano para resgatar os prisioneiros de guerra se intensifica, e a situação se torna crítica, exigindo astúcia e um jogo de cintura sem igual. As dinâmicas entre jogadores e oficiais alemães revelam uma manipulação velada durante o jogo. Os jogadores são pressionados a seguir ordens, suas vontades se desfazendo sob o peso das injustiças da guerra. Uma tensão palpável permeia cada jogada, cada decisão. O árbitro, cuja imparcialidade deveria ser sua essência, acaba se mostrando tendencioso em favor da equipe alemã. Esse desvio de integridade levanta questões sobre o verdadeiro espírito do jogo, enquanto os jogadores aliados enfrentam desafios desmesurados. Durante a partida, a lesão do jogador lhes reverbera pelo campo, desencadeando uma reação inesperada. Paradoxalmente, a perda dele une ainda mais os jogadores aliados, que, agora determinados, tornam-se uma força coesa e indomável. Após sua saída do campo, em resposta à nova adversidade, os aliados adaptam suas estratégias rapidamente. As coordenações entre os jogadores melhoram,
e os ataques contra a defesa alemã se intensificam. Essa mudança é crucial à medida que a partida chega ao seu clímax. A controvérsia em torno de um gol anulado pelos árbitros provoca uma frustração palpável entre os jogadores aliados. Contudo, esse revés não diminui a determinação deles, que continuam lutando pela vitória com uma fervorosa paixão até o último segundo. A decisão polêmica do árbitro em favor da equipe alemã causa indignação entre os jogadores aliados. No entanto, a euforia dos torcedores também se faz ouvir. A tensão do momento é palpável, revelando a intensidade de um jogo que significa mais do que apenas uma disputa esportiva. A defesa impressionante do goleiro aliado, um novato no campo, se transforma em um símbolo de esperança e celebração. Sua bravura inspira os companheiros, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, a união e coragem podem prevalecer. Finalmente, a cena culmina na fuga heróica dos jogadores aliados, um momento que ressoa como um eco de solidariedade. A busca pela liberdade em meio à opressão e desespero se torna uma história de luta, um lembrete de que a esperança e a resistência nunca devem ser subestimadas.